Deputados, deputadas, servidores, imprensa. Senhor presidente, depois de analisar, refletir e acompanhar questões que dizem respeito ao relacionamento nosso com o governo do Estado, entendi que esse governo, que tem méritos, mas também é um governo que tem cometido equívocos, e equívocos que muitos deles tocam profundamente a vida das pessoas, a própria cultura do nosso Estado. E para aqueles que têm me questionado, afinal de contas, somos de um partido, somos da base do governo. Eu tenho a lembrar que nós, nesta casa, aprovamos importantes projetos do governo, mas nunca nos calamos com relação à desatenção, ao desrespeito e talvez possamos até dizer a própria arrogância do governo do Estado com a região serrana. Veja, senhor presidente, que os anais desta casa estão registrados, primeiro, aos nossos alertas de equívocos que vinham sendo cometidos no tratamento da recuperação da região serrana, seja pelos prefeitos, cuja grande maioria cruzou os braços e abandonou o drama do povo, seja do governo do Estado, que, se num primeiro momento foi atencioso, depois pode-se dizer que em algumas situações largou a própria sorte. Como, senhor presidente, um parlamentar que vive numa comunidade que sofre com a desatenção deste governo que relega a própria sorte, famílias que foram atingidas pela tragédia e que, abandonadas, estão voltando para as áreas de risco. Como esse governo que nós aqui autorizamos várias operações de crédito para, o mais rápido tempo possível, pudesse ter as ações de recuperação das pontes, das encostas, mas, sobretudo, das casas, do lar, da moradia de milhares de famílias. Como nós podemos admitir isto? Não será nenhum partido que poderá calar a voz que expressa o sentimento de indignação de um parlamentar. E neste ponto, o meu partido tem entendido com clareza a nossa posição. Como nós podemos, depois de dado tanto tempo para as ações, e depois de praticamente nada ter acontecido, como calar? Quem nesta casa calar, mostrará uma falta de sensibilidade social. Estará dizendo para a voz das ruas que não está percebendo essas vozes. Aliás, eu quero agradecer, senhor presidente, às novas assinaturas que pude colher nesta casa para a Comissão Parlamentar de Inquérito que eu e o deputado Luiz Paulo estamos propondo para investigar por que a recuperação da região serrana não acontece. Eu quero, então,
agradecer a esses deputados e ainda fazer um apelo aos outros que porventura ainda não se sensibilizaram com esta causa, que ajudar nesta luta, ajudar a chamar a atenção e principalmente o respeito das autoridades e as ações para a comunidade da região serrana penso eu, antes de tudo, um dever desta casa. Então, senhor presidente, este governo, que se notabilizará na história por ter abandonado ou por ter sido incompetente na recuperação da região serrana, e estamos falando da região serrana, poderíamos também citar outros casos, especialmente daqueles menos favorecidos, daqueles que estão esquecidos, desprezados, desde o cidadão simples, humilde, que já não pode mais viver o seu joguinho de futebol no Maracanã, até os pacientes portadores do diabetes, que mesmo tendo a nossa luta aqui na casa, mesmo tendo na lei que aprovamos em 2012, eu e o deputado Paulo Pinheiro, também a chancela do então deputado Sérgio Cabral, mesmo esses, apesar de nossa luta, da oferta de propostas, da sugestão de soluções, de melhoras para esses diabéticos do estado do Rio de Janeiro, o governo mostra-se insensível. O próprio secretário de Saúde, que no primeiro momento nos deu um alento, porque aceitou fazer o grupo de trabalho previsto na Lei 3885, simplesmente, há quase 5 anos, escondem o relatório, não apresentam o relatório. Será por quê? Será porque esse interesse apenas nessas ações paliativas ou mais imediatistas? Será porque o desprezo com a medicina preventiva? Será porque o desprezo na atenção de reduzir o sofrimento daqueles que com um pouco de atenção, imagina, senhor presidente, um pouco de atenção, se fosse apoiado, acolhido o projeto que nós colocamos aqui, da criação de um fundo para aquisição dos insumos e remédios de nova geração, quanto sofrimento nós reduziríamos. Sabe, senhor presidente, um jovem que é dependente de insulina, na insulina tradicional que é oferecida aí, ele muitas vezes tem que levar 4, 5 picadas para passar o dia equilibrado. Mas já existem insulinas de última geração que com apenas uma dose, pelo dia todo, aquele jovem terá uma vida tranquila. No entanto, a insensibilidade desse governo, talvez porque dar remédios de melhor qualidade não signifique uma obra, um relacionamento com empreiteiras. Será por isso? Será porque este governo não tem a visão de estadista? Será que apenas aqueles interesses mais imediatos tocam o coração, a mente e a gestão deste governo? Então, senhor presidente, claro, somos da base desse governo e queremos continuar contribuindo para aquilo que possa ser saudável para esse Estado. Mas não vamos nos calar em apontar esses equívocos, mais do que equívoco, esse desprezo por determinadas ações importantes que, coincidentemente, são sempre ações desprezadas no segmento das pessoas mais simples,
Não sei que coincidência é essa, mas vamos continuar alertando, mais do que alertando, cobrando, e, se não tivermos medidas, vamos às últimas consequências na nossa ação política, e nós vamos esperar que esta casa tenha cada vez mais essa percepção. Neste momento, é claro, o governo se reorganizou, buscou um entendimento até com um grupo de deputados do seu próprio partido, ou ligado ao seu próprio partido. Aliás, nisso, temos a grande expectativa sob a liderança do partido do governo, do deputado Brazão, que nós possamos ser mais produtivos nesta casa. Mais produtivos não no interesse das empreiteiras, não nos interesses dos grandes grupos, não no interesse de Eike Batista, mas no interesse daqueles para quem o Estado tem maior compromisso, que são as famílias mais simples, que são as famílias abandonadas na região serrana, que são as famílias pobres, diabéticas, com portadores diabéticos que sofrem, que são uma quantidade enorme de pessoas que carecem desta Assembleia para sensibilizar aqueles que no governo os consideram invisíveis ou sem importância nos seus interesses. Obrigado. Próximo orador.